Vamos então à tipologia argumentativa. Vamos expressar a nossa opinião sobre um fato? Aqui nós podemos, tá? Lembrando que toda vez que eu falo sobre o texto argumentativo, eu tenho que lembrar o quê? Que eu tenho que justificar a minha opinião. Por que eu penso dessa forma? Tá? Então, você pode expressar assim, gente. Todas as suas ideias, seus pensamentos, opiniões sobre aquele fato. É o seu pensar. Aqui eu tenho que respeitar a maneira do outro. Qual é a sua atitude em relação a esse fato? O texto argumentativo, ele tem muita divergência, porque as pessoas pensam de maneiras diferentes. Isso é comum, tá? Nós só temos que lembrar sobre o respeito. Ai, meu Deus, né? Se a pessoa expõe a opinião dela, por que eu vou querer que ela mude? Não, eu posso tentar, de uma certa maneira, expor a minha opinião, aí ela vai refletir sobre aquele fato, tá? Mas eu não posso falar assim, você tá pensando errado, não é assim, só o meu que está certo. Gente, de maneira alguma, né? Como estudantes, como profissionais, como seres pensantes e seres críticos, a gente tem que saber que as opiniões são opostas e que isso vai acontecer sempre, certo? Então, vamos lá. Uma carta de reclamação. Por que uma carta de reclamação é argumentativa? Aconteceu um problema comigo. Eu comprei um aparelho, ou aqui na frente da minha casa tem alguns buracos, a estrada não está muito boa. Eu vou mandar uma carta argumentando sobre esse fato. Por que esse aparelho deu problema? O que eu quero em relação a isso? Eu quero que seja trocado, eu quero que seja reparado esse problema. Assim como os vários problemas que acontecem, né? Como asfaltos, buracos, a poda de uma árvore, por que eu não posso cortá-la? Ou por que eu devo cortá-la, já que eu gosto tanto dela, certo? Um que eu queria falar muito aqui, gente, é sobre o argumentativo que nós fazemos no vestibular, que nós fazemos nas provas. Esse tipo de texto argumentativo, ele tem que ser muito bem explicado. E aqui, eu acho que o senso comum, o que todo mundo pensa, não é muito interessante. Nesse tipo de texto, no texto argumentativo, você tem que expor o que realmente você pensa. Então, eu quero que vocês sejam seres críticos. Crítico não é falar mal, tá? Eu não preciso falar mal para criticar alguma coisa. Não, tem a crítica positiva, em que eu vou dar ideias, sugestões para que a pessoa melhore, tá? Em relação a um restaurante, a uma biblioteca, em relação à cidade. Então, a crítica destrutiva e a crítica construtiva. Vamos sempre voltar nosso olhar para a crítica construtiva, né? A gente não quer que ninguém seja prejudicado em relação a nada. E aqui a sua opinião sempre vai ser muito bem justificada, ela vai ser muito bem construída. Porque você vai pegar dados que realmente aconteceram, uma reportagem que você viu, que você leu, fatos científicos que foram comprovados, que tudo você vai juntar para acrescentar, para formar a sua opinião. Então, você vai falar sobre manifestações. É um tema muito comum, né? Então, vamos falar sobre isso. O que você pensa sobre as manifestações? Mas quais argumentos você vai usar para justificar isso? Você vai pegar fatos passados para comprovar que as manifestações são importantes, as manifestações pacíficas? Você vai pegar estudos científicos que aconteceram, que estudaram essas pessoas, que vêm comprovar que através das manifestações eles alcançaram seus objetivos. Então, texto argumentativo, você pode sim expor sua opinião, desde que você justifique. E quando for, gente, um texto argumentativo para vestibular, para concurso, esqueçam a primeira pessoa. Apesar de eu estar expondo a minha opinião, os verbos e os pronomes não existem na primeira pessoa do singular eu, nem na primeira pessoa do plural nós, tá? É como se a gente utilizasse um narrador observador de terceira pessoa para contar o que nós pensamos. Então, é meu pensamento contado por um outro ser, por uma outra pessoa.
pensa, se reflete, reflita sobre alguns fatos, entende-se. Então, nunca eu entendo, nunca eu penso. O eu subjetivo, só o meu, só a minha opinião aqui, ela não é muito bem-vinda, porque ela pode ser contraditória, ela pode ser contestada. Então, vamos falar de um modo geral, como se as pessoas entendessem aquilo também. Texto de opinião, é igual eu falei para vocês, eles podem ser contrariados pelas pessoas, tá? Então, pensem sobre quais temas vocês querem falar, quando não for tema proposto por professor por prova, tá bom? Quais assuntos vocês vão argumentar para que não gere nenhum problema, nenhuma situação desagradável com as pessoas envolvidas, certo?